vou explicar o caso dele, Manuela. Ele é um É. paciente que ele já usava aparelho fixo, tá? Aí ele insistiu muito para mudar. É um paciente jovem, né? Uhum. E eu tirei todo, né, o aparelho fixo dele. A gente até tinha alinhado um pouco mais, mas ele estava muito incomodado, não queria usar elástico, né? Eu falei, olha, não é porque a gente vai mudar para o Invisalign que você não vai precisar usar elástico, né? Que isso fique bem claro. Deixei isso claro para ele, para os pais, né? Tanto que ele é um classe 2 aí, do lado esquerdo, né? É. Unilateral. E tem um desvio de linha média. Uhum. Mas enfim, aí né, a gente faz, na prescrição eu mando algumas orientações aí pro técnico, mas ficou muito ruim esse clean check, meu Deus. E aqui a gente tem que verificar, porque assim, a gente faz a prescrição, mas às vezes o clean check volta bem alterado da nossa expectativa, né? E aí a gente Sim, vai sim, editar agora para que ele fique bom. E aí eu verifiquei, sim, inclusive, aqui nessa barra, né, de estágio da rolagem dos aparelhos, que ela tá rachurada. sim, Então significa que está sendo sim. feito um jump mandibular nesse clean check. Ah, sim. Aham, E aí toda vez que tiver uma barra rachurada, assim, que tiver um jump acontecendo, a gente tem que vir aqui em sim. estágio. Aí deixa eu Ah, tirar aqui, sim. ó. Estágio, ver correção da mordida ao final do tratamento. Porque aí o rachurado fica só na última placa. E Só da no penúltima final, para a sim. última. Isso, a gente consegue ver que jump é esse que aconteceu. Então, aqui no caso Hum, dele, foi um jump sagital, unilateral. Foi quase que um giro, né? Dessa aham, mandíbula. Mas, pelo que eu entendi, que o doutor comentou da linha média desviada, a linha média superior que está desviada, devido a essa classe 2 unilateral, no caso sim. Eu até 2 dentária, que está sendo feita uma correção através de um jump mandibular. E aí acabou que a linha média continuou fora da desviada, centralização, porque isso. ele trabalhou a mandíbula ao invés A da maxila. mandíbula, isso, É, justamente. então aí a gente tem que corrigir isso, porque Tem a que gente tem ficar que muito focar na atento, né, correção. com isso também. Porque o clean check ele é custoso. Então, assim, ele vem geralmente com Isso. jump, aí às vezes ele joga jump até no adulto, e a gente sabe que no adulto é ainda mais Não difícil. O acontece, né? É difícil de técnico, acontecer. acontece. E o software, o técnico, eles não sabem se o paciente, se o problema é na mandíbula, se o problema é na maxila, se é a linha média superior ou inferior que está desviada, né? Então, por isso que a gente sempre tem que fazer a avaliação com o nosso critério, para poder realmente direcionar, né, esses planejamentos. E aí Sim, aqui, a gente vai fazer essa mudança, e aí a sim. gente pode usar o editor de planos para poder fazer essa mudança de estratégia. Na radiografia dele, ele tem o siso, né? Então, assim, a Ainda gente tem tem. que ter muita atenção com o siso, porque agora o siso ainda está em formação de coroa. Então, pode ser que a gente Sim, programe uma distalização e ela aconteça, não é um dente inteiro formado aqui, né? Que sim, atrapalhe. Se ele tivesse inteiro formado, ou às vezes até erupcionado, vamos dizer, seria impossível fazer essa distalização. sim, Mas sempre que a gente vai trabalhar a distalização por segurança, é legal tirar o siso, né? Então, assim, sim, às vezes você não estava com essa programação a princípio, então a gente pode sim, programar uma movimentação de distalização e observar, mesmo porque, como ele ainda está no estágio de formação da coroa, pode ser que ele não sim, atrapalhe tanto esse movimento, mas a gente vai ter que ficar de olho. A gente vai programar a distalização do segundo molar. A gente vai ficar de sim. olho nela. Se ela não acontecer, a gente não vai continuar esse tratamento. A gente vai parar o tratamento, extrai o siso, e aí faz a Uhum, esterilização do segundo, depois do primeiro, do pré, porque senão isso sim, atrasa, né, o seu tratamento. Se você já tiver a sim. possibilidade de falar com a mãe e achar que o paciente, os pais, vão ser receptivos com essa conduta de extração do siso já de imediato, ótimo, porque aí você evita de ter que fazer essa tentativa e realmente faz o Uhum. movimento ali já mais garantido. Mas se você achar que Pelo talvez menos não tenha esse, conversado, né, pelo menos o vinte e pelo menos oito. esse 28, né? Sim. Só o 28, na verdade, porque para o tratamento mesmo é só ele A que a gente gente tem pode, que. isso. A gente pode também É, avaliar essa questão, igual você disse. Às vezes, esse primeiro clean check, a gente avalia se ele vai, né, digitalizar. Se eu ver que tem uma barreira ali mecânica, a gente já pode imaginar isso. que é o Aí siso a ali que gente está já atrapalhando, programa. Isso. E a né? gente consegue fazer essa tentativa pelo fato do siso estar em estágio de formação só da coroa ainda. Agora, se fosse um paciente Sim. mais velho, um siso Ah, inteiro não já teria. formado ou Sim, erupcionado, aí a gente não teria nem como tentar. E ia ser muito arriscado entendi. tentar, porque provavelmente não ia ter uma boa resposta, né? Tá Mas vamos certo. fazer então Só um as detalhe, modificações. Manuela, ele tá no comprehensive, mas ele é comprehensive fit, né? Ah, enfim. Uhum, tá. Aí, Então a gente faz assim, tudo que for possível. E justamente. ali? Mas, assim, se não der, de toda forma, quando a gente coloca no fit, eu sempre, eu coloco isso pro tratamento, que ele ainda tem mais direito a mais um set, sabe? Uhum. De mais um set, né, de aparelhos, né? Isso tudo Você no já tratamento inclui. dele. Mas, assim, é sempre, eu já embuto. Mas, assim, é sempre bom a gente ter um norte desde o início, né? Porque por ele ser Ser fit, um tratamento certeiro desde o início. isso, porque aí evita de ficar pedindo mais refinamentos, né? Então, aí Sim. o doutor vai avaliar a receptividade disso em relação ao paciente. Será que é mais interessante, talvez, você enfatizar a importância de já tirar esse siso para não ter que fazer tentativa no FIT? Ou você gostaria Aham. de realmente fazer essa tentativa considerando que você já inclui um adicional? E aí, se não der Sim. certo, o próximo adicional já está incluso, vamos dizer, e aí se precisar de mais um, o Sim. paciente paga, né? Então, teria depois que Sim, você ver sim. qual que seria a melhor logística do seu consultório ali, a melhor conduta, né? Mas o FIT tem essa questão. Então, a gente faz o clean check da maneira mais assertiva possível para poder acertar o máximo de primeira, né? E se for necessário pedir Sim. o adicional, ele paga. Então, o ideal é que seja feita uma solicitação para não ficar um tratamento mais oneroso. Apesar de que, fazendo as contas, mesmo que se você pedir um adicional, ele fica mais barato que o comprehensive normal. E se você pedir dois, porventura, aí ele se iguala. Né, ao Entendi. tratamento do comprehensive normal. Do Então, ele começa comprehensive, a dar, né? vamos dizer, prejuízo se você tiver que pedir uma terceira solicitação de adicional. Ele começa a Entendi. dar já prejuízo financeiro, né? Mas vamos fazer então as Uhum. alterações aqui, começando então, doutor, pelo editor de planos, tá? A gente vai fazer o Sim. editor de planos porque a gente quer mudar essa estratégia, a gente quer tirar esse jump mandibular e quer inserir uma Uhum. distalização do quadrante 2 para correção dessa classe 2, né? Então a gente vem aqui Sim. no editor de planos.
E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir em correção anterior-posterior e vai pedir para tirar do protocolo de preferência escolhido, que foi esse protocolo, com esse jump, dessa forma como voltou o clean check. Aham. Então, tirando aqui desse protocolo, a gente vai colocar que a gente quer do lado direito nenhuma condição, porque realmente ele já é classe 1, e aí do lado esquerdo Uhum. que vai ser a correção que a gente vai fazer. Então, a gente começa o preenchimento aqui, ele vai perguntando, a gente vai respondendo, né? Objetivos do tratamento, classe 1, de molar e canino. Aí no arco superior, o que a gente gostaria de fazer? Digitalização. No arco inferior, aí provavelmente esse clean check veio com isso aqui, ó, simulação de correção de mordida, Começando. porque é a condição de jump, né? E aí a gente tem duas opções, a gente pode trabalhar sem correção nenhuma do arco inferior e fazer só a correção pelo arco superior, ou dividir esse movimento e fazer uma Com a meselização também um meselização. pouquinho, né, no arco inferior. Então, a gente teria que ver aqui qual que seria realmente a necessidade. Eu acho que ele aceita um pouquinho de meselização. É sempre bom quando Sim, a gente pode fazer um pouco de divisão desses movimentos, porque aí ficam sim, movimentos menores para acontecer, tanto de destabilização como de meselização. Então, fica mais previsível, né? Então, a gente pode colocar sim. aqui que a gente quer um pouquinho de meselização. A quantidade de destabilização a gente pode limitar. A gente sabe que o limite máximo previsível dentro dos tratamentos com Invisalign é de até 4 milímetros. Mas a gente pode limitar um pouco menos. Eu nunca gosto de chegar a 4, assim, no limite máximo, né? Então, a gente pode limitar, Sim. por exemplo, até uma medida de 3, né, por exemplo, e aí o restante, ou 3,5, que seria uma medida que quase chega dentro do limite, mas ainda não chega ali Uhum. no limite máximo, né? Então, isso aqui não quer dizer que ele vai fazer 3,5 de distalização, quer dizer que a gente só aceita até 3,5. Se ele precisar fazer mais que isso, ele não vai fazer, ele vai trabalhar a parte de baixo, né? A meserização. Entendi. O padrão de estagiamento, a gente sempre gosta da distalização sequencial, porque aqui tem três padrões. A distalização sequencial melhorada seria o padrão de 33%, que é o padrão da Line, que são três dentes movendo ao mesmo tempo. A distalização sequencial compacta seria o em bloco, que não é muito interessante, porque o bloco acaba sendo muito pouco previsível, né? E a distalização sequencial é o padrão de 50%, que é o que eu indico, por ser um padrão Sim. mais previsível mesmo de movimento. A gente deixa Tá. selecionado que a gente quer iniciar o movimento dos dentes anteriores ao mesmo tempo que a distalização, que é o início estético, então ele já vai alinhando, nivelando os incisivos enquanto distaliza. E a prioridade Sim. para a posição, né, de classe 1, eu sempre deixo no canino, porque eu acho que o Tá. canino é um guia-chave, né, de oclusão, mastigação, guias de lateralidade, então eu gosto de terminar com o canino bem encaixado, né? Então a prioridade é Sim. sempre ele. Então, fazendo dessa maneira, a gente vai editar a maneira que a gente quer fazer essa correção da classe 2. E aí a gente volta aqui em todas as configurações, aí ali vai ficar uma bolinha azul indicando que foi aonde a gente mexeu no editor de Ah, sim. planos, e o restante a Aham. gente não vai precisar mexer. Tá, o editor de planos fica aqui nos estágios? Lá em Não, cima? quando você clica em nova modificação, aí aparece para você duas opções de você fazer uma nova Ah, modificação. tá. A de cima é o editor de planos e a de baixo é o Uhum. controle 3D. E a gente está no editor de planos. A gente clicou na Tá. primeira. Tá bom. E a gente sempre começa por ela, tá? Pela edição do editor de planos. Porque se Perfeito, você perfeito. faz 3D e depois você quiser voltar no editor de planos, ele não deixa com live update. Aí só se você enviar para o técnico Entendi. e voltar, que abre de novo a possibilidade do editor de plano para você. Do Entendi. restante, nesse editor de planos, a gente não precisa mexer em mais nada. Era mais essa estratégia mesmo da correção da classe 1 que a gente Da precisa questão trabalhar. posterior. Isso. Aham. Então Mas aqui a aí, gente e já o jump? Ele mexeu. vai tirar o jump? Aí ele vai tirar o jump, porque a gente colocou aqui que a gente não quer o jump. O jump, Entendi, ele mas ele só seria vai se a tirar o gente jump depois que você fizer o live update, né? faz o live update, exato. Então é o que a gente vai fazer agora, Entendi. né? Então depois que a Ah, você gente vai fazer modifica, antes. já vamos fazer agora, ó. E depois que a gente entra no editor de planos, modifica o que a gente quer e faz o live update, aí aquilo que a gente modificou, ele altera. E aí já vem ao Entendi. vivo na hora pra gente ver a modificação que aconteceu, né? Então toda vez que abrir um clean check, que for fazer uma modificação, começa pelo editor de Uhum. planos, que o editor de planos vai ser o local onde você vai mudar a estratégia do seu tratamento, mudar a maneira que você quer corrigir, mudar algum estagiamento, Sim. né? Ele é como se fosse um Uhum. atalho para comunicação com o técnico, porque antes, tudo Perfeito. isso que a gente fez aqui tinha que ser comunicado e solicitado ao técnico, antes Ah, de não ter o tinha essa editor de planos. possibilidade de você. Ah, Não olha só. tinha. A gente só podia fazer isso através da solicitação para o técnico. Então, a gente ia ter que fazer para o técnico, por favor, remover o jump, fazer a E digitalização. demorava também, né, o live update. Demorava, tipo, É, um dia, né? e isso, então agora já está tudo mais prático. Então, essa nova maneira de prescrição da Invisalign tem cada vez mais otimizado o tempo, o nosso tempo de planejamento, né? Então, a gente, tudo que Legal. precisava pedir para o técnico, que demorava a voltar, agora a gente já está fazendo aqui no editor de planos e já vai ver esse retorno ao vivo, né? Algumas coisas Entendi. ainda tem que mandar para o técnico, a gente ainda não eliminou 100% a necessidade de conversar com Sim, o técnico, mas isso já adianta um bom caminho ali da configuração do CleanCheck. Aí vamos só esperar entendi. retornar, aí a gente já verifica E como eu que vai só ser. me recordo aqui, Manuela, onde você entrou aqui, só para tirar aqueles listradinhos, né, do jump, que ficou só pro último estágio. E Foi você vai lá em foi estágios, estágios? clica em cima. Aí tem a segunda opção, ver correção da mordida, né? É a segunda, tá? Sim. A primeira opção é painel de estágio, aí Uhum. embaixo é ver correção da mordida já? Você tá acompanhando no seu computador? Deixa eu olhar. Eu tava com o clean check dele aberto. É ali na barra de estágio, aqui na Estágios, minha aí tela. tem painel de estágio, ver correção de mordida. E Isso, é sobre esse. correção. Não, aí você vai no do meio, ver correção de mordida, Ah, aí tá. Ver você correção de mordida vai ao final do ao tratamento final. ativo. Isso, Ah, exato. legal. Aí ele já mudou, Isso. realmente. Aí ele vai lá no final.
Aí toda vez que vier com essa barra rachurada, faça isso. Porque você tem que saber que jump que tá acontecendo. É um jump vertical, é um jump sagital, horizontal, você tem que saber que jump que é esse. E deixando ela inteira rachurada, é a maneira como você vai fazer, se porventura o seu caso for de jump, quando você estiver fazendo um Uhum. acompanhamento do seu paciente no dia a dia, no seu consultório, aí você pode deixar com essa visualização ao longo do tratamento. Porque aí ele meio que vai simulando ali as alterações gradativamente, assim como na boca, né? Porque a gente sabe que na boca não é um jump, né, que acontece. Isso não acontece. Sim, Mas quando você estiver fazendo o planejamento, aí você sempre tem que pedir para ver no final, para você saber que jump é esse. Né? Então, observa aqui, entendi. doutor, que ele retornou e ele já voltou com uma quantidade bem maior de alinhadores, tá vendo? Ó, Ah, 51 bem alinhadores, maior, não. Nossa, bem muito. maior. Vamos ver o que ele fez então aqui, ó. Então, aqui para começar, numa vista oclusal, ele foi fazendo ó, a distalização sequencial, tá vendo? Desse quadrante 2, ó. Sim, sim. E aí, quando a gente vem aqui no painel de estágio, a gente verifica, ó, que ele tá fazendo Ficar os aqui a 50%. 50%, tá vendo? Ó, só dois dentes movimentando ao mesmo tempo. Então, ele respeitou esse estagiamento. E aí, quando a gente vê Como é no que você arco olha inferior, isso? Ela no aqui no estágio, né? estágio, painel de estágio. Painel de estágio. Isso. Aí a gente vê aqui, ó, de 50%. Por quê? Dois, o 27 e o 26 estão mexendo juntos, tá vendo? O branquinho Aham, coincidindo sim. junto. Aqui, ó, o 25 Ah, ele só, sim. aqui, ó, ele pega uma placa só, mexendo junto, com três Aham. dentes. Mas aí logo ele já começa a mexer só esses dois aqui, ó. Só o 26 e o Aí ele, 25. isso. Aí depois ele fica aqui mexendo um tempão. Esse aqui, ó, ele vai mexendo sozinho. Esse aqui, ó, o 25, ó. Ele vem mexendo, só o 25, ó. Aí aqui começa o 24, Aham. ó. Aí ele 24, vai aham. passando, isso. Aí vai indo. Aí aqui começa o 23, ó. Aí vem vindo o 23, e aí depois vem todo mundo os incisivos. Né? Então você consegue Uhum. ver o estagiamento, tanto aqui no filminho do dente se movimentando, como aqui no painel de estágio. Conforme esse branquinho vai aparecendo, é o momento em que os dentes estão se movimentando. Né? Então dá pra Se ele não ver. tivesse fazendo esse movimento, aí teria como mudar a gente, você mesma mudar aqui nessa tabela ou não? Não, aí a gente teria que pedir pro técnico. Vamos supor que ele Pedir veio pro com técnico, entendi. um outro estagiamento, ele veio com quatro dentes movendo ao mesmo tempo, um estagiamento Uhum. ruim. Aí você ia ter que pedir, por favor, estagiar a distalização do quadrante Entendi, 2 com padrão de 50%. Aí você tem que enviar para o técnico. entendi. Aqui você não consegue editar Perfeito. assim diretamente. Ainda, né? Quem Entendi. sabe no futuro. E aqui na Muito bom. mesialização, ó, vamos ver, às vezes Excelente. vai. Ó, a mesialização também, ó, o dente 33, os incisivos vêm primeiro, ó, vestibularizando, aí depois vem o Aham. 33, 34, 33, entendi. isso, aí depois o 35, 36, e aí depois vem aqui, ó, o 37. Esse 37, Então, inclusive, é um legal. dente tá perigosinho aqui porque ele ainda está erupcionando, né? Então a Sim, gente não vai sim, sim. esperar ali uma resposta maravilhosa desse dente, mas Sim, a gente porque pode não, refinar não tem. se ele não vier, né? Pode colar um botão nele e depois puxar ele por último, né? Porque ele está ainda Aham. erupcionando aqui. Então só essa Sim. atenção que a gente tem que ter. E aqui, embora a gente tenha feito essa modificação, observa que ainda não finalizou com o canino totalmente encaixadinho em classe 1. Então aqui a gente Aham. vai ter que aumentar um pouco essa fiscalização, inclusive porque a linha média também ainda falta um pouco, Também tá não vendo? Para se corrigi. soltar. Então aí isso a gente já tem que mexer no 3D. Aí isso a gente Tá já tem que certo. fazer as alterações do 3D, que é o Maravilha. que a gente vai fazer agora, tá? Então, eu vou abrir aqui o ClickCheck e Perfeito. o controle 3D agora, ó, modificar. Aí não é editor de planos mais, agora a gente já vem para o controle 3D. Voltou em Tá 3D. vendo? Isso, quando a gente clica em modificar, o primeiro que Modificar, tem o aparece é o editor de editor de planos e planos. tem o controle E de foi o que a gente 3D. acabou de fazer. Aí agora a gente vai para o Sim, controle 3D. Então, perfeito. abrindo aqui o Simone controle chegou 3D. aqui. Ah, chegou? Ela vai acompanhar com a gente esse caso também, né? Ah, vai, que ela também, né? Vai Vai aprendendo aqui aprender. junto comigo. Eu vou até soltar, vou tirar do microfone, porque Ah, para aí poder fica melhor. aparecer. Oi, doutora, tudo bem? A gente acabou começando aqui já, né? Mas vai dar certo, então Não, a gente tá fazendo tranquilo. É só para me acompanhando mesmo. isso, porque aí você já vai vendo o que a gente tá fazendo, né? Aham. Beleza. Chega pra cá, chega pra Bom, cá, Simone. pode vir aqui na tela. A gente estava modificando o caso aqui do Dr. Orestes e agora a gente vai começar a mexer no controle 3D. Então, você chegou na hora certa da gente começar a fazer os controles 3D aqui. Ó, doutor, e aí eu abri então, né, os comandos do controle 3D, e aí aqui a gente vai secar quanto de distalização está acontecendo em cada dente. Quando eu coloco aqui a seta em cima do dente, eu verifico aqui, ó, tem todos os comandos, né, de movimentos nessa barra aqui do lado. E aí eu já decorei de tanto mexer, mas você não tem que decorar. Se você passar o mouse em cima, ele vai te mostrar o que está fazendo. Então, esse primeiro, por exemplo, ó, extrusão, intrusão. Esse aqui, ó, translação vestibulo-lingual, translação mesio-distal, rotação. Então, você vai passando por um, ele vai te contando o que que é cada comando. Quando a gente fala em Uhum. distalização e mesialização, a gente está falando do comando de translação mesio-distal, que é essa terceira linha aqui. E aí, na hora que eu clico em cima do dente, aparece para mim quanto de translação distal ele teve, distalização. Então, aí, no caso, ele está fazendo 1,8. 1,8 de Isso, translação distal. distal, que é a distalização. Distalização, Exato. isso. Aí aqui ele está fazendo 1,6. Aí o 1,6. premolar também 1,6. Esse aqui está fazendo 2. Esse canino está fazendo 2,3. Né? Então ele ainda está bem dentro do previsível, que é até 4 milímetros. Na parte de baixo, a mesma coisa. Aí a gente vai checar o quanto de mesialização está acontecendo. Então, nesse Sim. último dente aqui, que é o 37, está acontecendo 2,4, 2,7, 2,6. Ou seja, essa mesialização voltou muito grande. A mesialização, o limite previsível é só até 2 milímetros. Até E 2 aqui milímetros de mesialização.
E aqui todas as medidas estão passando de 2 milímetros. Então, o que que a gente tem que fazer? Diminuir isso aqui. Diminuir, ou seja, não vai acontecer nessa mesalização. É mais difícil. A mesalização já é difícil de acontecer. Sim. É. A previsibilidade do aparelho te garante 2 milímetros, vamos dizer. Garante assim, né? A previsão é até 2 milímetros. E aí, você passando da previsibilidade, acontece de que maneira? Com alguma mecânica auxiliar, né? Então, não acontece facilmente. Então, por isso a gente vai vir Espera aqui só um instantinho, diminuir. Manuela. Ah, travou. Espera só um instantinho, Manuela, travou aqui. Travou? Ele Vê tá se tentando volta. Aí, aumentar o O volume, volume tá tá muito muito baixo. baixo. Peraí, só um instantinho. Deixa tá, eu ver se não, eu pode, consigo pode ajudar. ajustar. Tava O áudio tava bem, querendo. né? Tava bom, querido. Vê se vai, que vou testando aqui para vocês irem me escutando, ver se tá bom o volume. Ou se ainda tá muito baixinho. Às vezes é alguma configuração do Agora melhorou. computador. Melhorou? Isso, É, não, agora é vai. porque eu tava conectado com o microfone, eu desconectei, mas o volume ficou baixo. Aí agora eu consegui Ah, sair tá. aqui do. Deu certo. Deu certo. Deu. Isso. Agora, então, o que que a gente está fazendo? Diminuindo essa medida aqui de mesialização. Então, se eu clico aqui em cima desse dente e aperto na setinha verde, ó, eu vou tirando um pouco da mesialização que foi colocada aqui. E a gente pode deixar, por exemplo, um limite de 1,5, vamos supor, para ficar ali na metade, né, Sim, do movimento. sim. E aí a gente vai tirando esses IPRs, não precisa deixar o IPR se não quiser. Só que aí agora, o que que a gente vai ter que fazer? Distalizar. Então, nós vamos colocar esse canino em chave, ó. Então, eu vou selecionar todos os dentes e vou colocar ele em chave. Eu quero encaixadinho ele. Vamos colocar e vamos ver o quanto de medida de distalização que dá. Ó, vamos ver se está muito grande. E de Ó, aí aqui deu distalização, o limite é 4 milímetros? 4 milímetros. Aí aqui passou. Ó, deu 5, tá Para vendo? Então 5. a gente tem aqui, é assim mesmo. Aí é difícil, a gente tem que ajustar. Então, por exemplo, vamos aqui tirando desse último dente e vamos colocando aqui um limite de 3,5 para a gente ver, ó. Aí ele tirou aqui mais um pouco, ainda ficou 4,1. Vou colocar aqui até ficar 3,5. Ó, 3,6, certo. Isso aqui foi o limite, é o limite. 3,6, 3,4, 3,5, 3,9, 4,5 ainda. Então, esse canino ainda tá fazendo muito, ó. Eu vou deixar ele no limite de 4 aqui. Porque é uma classe 2 completa, né, ó. É bastante movimento mesmo. E aí, vamos ter que voltar um pouquinho de mesialização. Não vai ter muito jeito aqui, não. Só que aí a gente vai deixar com 2, o Sim. limite máximo. É É melhor o a gente limite trabalhar máximo. dentro da previsibilidade Sim. do Sim, que ficar saindo dessa previsibilidade e depois esse movimento não acontecer. não acontece. 1,6, 1,9, 1,7, 1,92. Pronto, ó. Então, o que que a gente fez aqui? A gente acabou de editar o caso dentro da previsibilidade que é possível ser feito. Então, quer dizer, esse canino não dá para fazer mais do que isso de distalização. Ele encaixou, ele ficaria melhor se ele chegasse um pouquinho mais, mas aí a gente vai ter que fazer um refinamento, porque para a gente programar muito movimento, não vai ficando uma movimentação imprecisa, sabe? Não fica previsível. Então, deixa ele encaixadinho assim, até não ficou ruim, não. Tá bem engrenadinho, né? E aqui ele tá Sim, dentro do limite, ó. sim. 3,9 de distalização, 3,5, 3,1, 3,1 e 3,3. E na parte de Perfeito. baixo, ó, 1,6 de medialização, 1,9, 1,7, 1,92. Tá? Então, Dentro aqui da tá dentro. previsibilidade. Ó, e a linha média centralizou, tá vendo? Ó? Corrigiu a linha média. Ótimo. Corrigiu a Ótimo. linha média. Então, com essa movimentação, foi o que era necessário para a gente fazer a correção aqui da linha média. Né? Deixa eu até Sim. ver se está corrigida aqui 100%. A gente pode até. Eu tenho um pouco de toque com linha média, então, assim, eu sempre acho que dá para corrigir mais. Não. Olha como que fica melhor, ó. Tá Sim. vendo? É Então, a tentar gente pode chegar mais. fazer Aham. para encaixar bem direitinho. Aí, esses IPRs, como o paciente é muito jovem, a gente pode evitar. Não vamos fazer Evitar, né, os IPR dessa IPRs, classe 1, isso. não. Aí a gente tira, não tem problema. A gente consegue tirar aqui, ó. Opa, peraí. Travar esse dente, tirar esse IPR. Pronto, tiramos o IPR, manteve a classe 1. Aqui do meu gosto, ficava um pouco mais Sim, chegadinho esse canino, tá? Mas a gente já tá no sim, limite do movimento, então vamos fazer sim. assim, depois se precisar a gente complementa, faz um É, IPR mínimo perde aqui mais só para rápido. travar. Eu acho que fica Sim, melhor, sabe? sim. Então aqui a linha média já agora tá bem melhor, ó, centralizou, tá? E aí a gente mexeu, 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 e os contatos ficaram todos alterados. Então se a gente olhar aqui na oclusão, ó, ele tá Ah, terminando sim. tudo com contato pesado, Muito mas esse pesado. paciente tem também uma mordida muito profunda Tem. Sim. muito profunda, né? A curva de speed dele vai ter que planificar, então a gente vai ter que corrigir, apesar dele não ter uma curva muito acentuada, é um paciente que precisa melhorar essa mordida profunda. Que a gente programou quase 2 milímetros de intrusão de incisivo, a gente pode estar tampando esse sorriso dele, né? Sim. Então aí a gente tem que tirar isso um pouquinho, trabalhar um pouco mais a intrusão do inferior, para não alterar a curvatura do sorriso dele, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Eu tirei um pouco da intrusão, tava de doida, aqui a gente pode tirar mais um pouquinho dos centrais, aí eles vão abrindo alguns espacinhos, a gente vai fechando. Ó, então aqui 0,7 de intrusão. Vamos deixar no máximo 1 milímetro, ó, porque aí 1 milímetro eu Tá. acredito que não impacta tão negativamente na face do paciente. Mas se fizer muita intrusão, aí pode começar a prejudicar, né? Vamos deixar o lateral aqui no mesmo nível do outro. E esse lateral, inclusive, tem uma gengivinha mais volumosa, porque ele está com torque de raiz para lingual. Vocês conseguem observar como que ele está com essa raiz para lingual? Olha o que Sim. que ele Aí tem que precisa jogar mais, ó. Vestibularizar essa raiz, ó, essa bastante, tá raiz. vendo? Ó, 18 graus. Olha o jeito que ele está torqueado, Sim. né? Então a gente Aí a teve que gente tem que fazer um jogar, fazer o torque vestibular de raiz, né? raiz. Esse aqui Nos também pode dois, né? fazer. Esse também. É, esse também pode fazer um pouco mais, ó.
Então, aí depois, vamos ver como que vai ser a reação dessa gengiva frente a essa movimentação. Se mantiver com essa gengivinha volumosa e for algo que incomoda o paciente, aí teria que fazer uma gengivectomia, né? Uhum. Procedimento de gengivectomia. Sim. Caninos, a gente pode deixar no mesmo nível dos centrais. Aqui na linha, vocês viram que eu peguei uma linha de referência, né? E se abriu, foi uma grade, né? Foi uma grade, é justamente a grade mesmo. Essa grade, ela é aqui, ó, na é, ferramenta grade aqui, ó, do lado da Ah, bom. sobreposição. Aqui, ó, Sim, grade. Aí eu legal. tiro e coloco. Melhor para visualizar, né? Isso aí. Eu acho, quando a gente precisa fazer coisas muito assim, de Imagina. medidas milimétricas, eu pego uma linha de referência da grade, ó, e vou medindo aqui de um lado e do outro, pegando essa linha para ficar bem retinho, para ter uma Uhum. referência melhor, né? Então, fizemos aqui a grade. Agora, a gente vai fazer aqui um pouquinho de sobrecorreção da intrusão desses dentes aqui, para corrigir essa mordida profunda. Então, a gente pode terminar com a curva de SPI praticamente reversa, que é para fazer uma sobrecorreção desse Uma movimento de sobrecorreção da intrusão. sobremordida, né? Isso, exatamente. Esse dente estava até extruindo, ó. Ele está com a táxima de extrusão. Eu estou tirando essa extrusão Você já- desses indivíduos, eu vou tirar o atáxima também. Ó, então aqui ele tá, Vamos começar. a gente vai fazendo a correção. Tô usando a linha de referência, ó, para poder primeiro igualar todos os dentes, para ficar todos no mesmo, na mesma altura. O Uhum. canino eu gosto de deixar ligeiramente mais altinho do que os incisivos. E agora que a gente igualou todo mundo, a gente seleciona todos, apertando no seu teclado aquela setinha para cima do teclado. Se você Sim, o segura shift. essa setinha para cima e aperta assim em todos os dentes, você consegue Seleciona selecionar todos todos, de né? uma vez. Entendi. Isso. E aí você vem intruindo uma medida aqui de intrusão que deixe um pouco de sobrecorreção e que finalize quase que com a mordida aberta mesmo, tá? E aí o Aham. overjet dele acaba aumentando um pouquinho também Aumentando. quando a gente faz essa medida de intrusão. Aqui também ele E está ali, transladando. depois que você mexeu, Manuela, desculpa, você consegue visualizar o quanto de intrusão tá fazendo aí. Isso, aí a gente coloca aqui, ó, na sobreposição, ó, até não tá fazendo tanta, Aí. tá vendo? Porque ele não tem uma curva de speed tão acentuada, mas a gente, tanto de sobrecorreção que puder, gente, fazer de intrusão ainda é pouco, viu? É porque não Ainda chega é nisso, pouco. né? Não É, chega, não chega. Nem é. no paciente Uhum. jovem. É uma peleja. Então, assim, olha aqui o degrau formando, tá vendo? Sim. E esse degrau aqui no CleanCheck vai te trazer o resultado pleno na boca, né? Então, assim, é muito difícil ter uma correção de curva de SPI, um movimento de intrusão. Lógico que a gente faz a sobrecorreção e acompanha. Porque pode ser que o paciente seja um abençoado por Deus, e aí tenha uma resposta, né, muito Bem fidedigna. Mas melhor. na É, maioria dos casos, a gente vê que a intrusão é muito difícil mesmo de difícil. acontecer, Uhum. né? Então, aí a gente sempre tem que ter esse acompanhamento só para checar mesmo. E aqui o overjet dele ainda tá um pouco grande, e a gente pode melhorar isso. Aqui eu tô vendo que ele medializou, tá vendo, ó? Um pouco esses dentes aqui também. Não sei por quê, sendo que Sim. ele já estava encaixado em classe 1, né, ó. Ó, o tanto que ele medializou. Foi. Sim. Foi pra Ele fechar os medializou. diastemas, né? Vamos ver. Ele tem, né? Ele tem É. espaço, ó. Ele já- Mas vamos tentar não medializar para ver se a gente consegue diminuir esse overjet, ó. Sim, sim. Aí a gente vai ter que vir aqui na linha média. Aí a gente vai ajustando. Então, assim, é um exercício de paciência mesmo. Ó, aí já ajustou melhor a linha média. Vou ajustar mais um pouquinho. 3,9. Vou colocar aqui no limite 4. Vamos ver se a linha média termina de chegar. Ó, terminou de chegar aqui a linha média, bem certinha. E o overjet diminuiu, ó. Uhum. Diminuiu um pouquinho. Ele tá começando aqui com o overjet de 6 e tá diminuindo para 3. Então tá caindo pela metade praticamente, né? O overjet dele. E o overbite começa com 4 e tá finalizando com 1,3. Né? Então também a gente tá fazendo aqui. A gente pode até pôr um pouquinho aqui, porque a gente sabe que essa intrusão não vai acontecer na boca, né? Então a gente pode Uhum. Sim. sobrecorrigir aqui também um pouquinho, ó. Terminar com overbite de 1, que aí a gente quase que termina com mordida aberta no paciente, mas sabendo que não é o que vai acontecer na boca, Na né? Sim. boca. É só Sim. uma sobrecorreção mesmo. Aqui, a linha média ainda vejo um pouquinho. Tudo que a gente mexe, a gente tem que ficar checando linha média. Eu sou um pouco Uhum. cri-cri com a linha média. Peraí que eu Não, linha média é vou... difícil. Nossa, É muito difícil. difícil, e assim, você programa no ClickCheck, às vezes na boca ela não acontece, aí termina com É. aquela linha média que não está centralizada, aí o paciente já está achando Aham. aquilo lindo, e a gente tem que engolir aquela linha média que a gente queria melhorar e o Aham. paciente não quer, né? É difícil, a gente que é muito assim, criterioso, fica sofrendo com Sim. essas coisas. Então, aqui seria essas as principais mudanças. Agora, de atáchima, o que que eu faria de mudança aqui de atáchima? Ah, Eu sim. tiraria, eu faria aqui uma mudança esse botão aqui, a gente coloca um atáchima junto. Vamos ver se cabe, porque às vezes é porque tá sem coroa clínica, que tá curta a coroa Aí, você clínica. acha que põe elástico nele também? Tem que pôr, sabe por quê? Essa distalização não vai acontecer Sem sem elástico. elástico. Vai precisar. Vou colocar o botão de Ah, cá o para botão caber. mais pra distal, né? Aqui tá sendo mais por conta de caber o atáchima mesmo aqui, para também É. ficar, né, uma retenção. Esse dente que tá sem atáchima, nós vamos colocar atáchima. Inclusive, a gente vai trocar esses atáchimas aqui do outro lado de premolar e canino. A gente pode pôr assim para não ficar colidindo, né? Porque a gente tem Uhum. que colocar atáchimas que sejam robustos. Então, igual eu tô fazendo aqui, eu troquei esse aqui para pôr o bisel. Eu gosto da rampa do atáchima, que é o bisel, sempre para gengival. Eu acho que Sim. facilita a adaptação, sabe, do plástico.
Esse daqui, por exemplo, ó, esse aqui de expansão, rotação, tudo bem que ele é otimizado e tudo, mas a gente precisa corrigir a curva de speed desse paciente. Então, a gente vai Com colocar certeza. taxas maiores E para dar assim, essa redução. Manuela, como ele usou o aparelho fixo, os dentes assim tão bem alinhados, não tem muito giro, né? Não, é que às É vezes o mais cliente chega aqui e torque coloca. e essa É, questão anterior-posterior, né? ó, vou pôr um elipsoide aqui para caber. Ele tem a coroinha clínica curta ainda. Né? Ele tá muito alinhado, tá vendo? Então, assim, o giro que às vezes coloca é um giro que nem precisa. Por exemplo, esse dente É, aqui, ó, tá com 12 graus de rotação. Se eu zerar essa rotação, tá tudo bem. Ó, não ó o vai. tanto de rotação que ele joga. A gente pode zerar essas rotações, a gente pode fazer essa limpeza da tabela de movimento, por quê? Porque às vezes ele joga mesmo, sabe? Essa rotação sem necessidade. Isso. Aqui eu vou colocar a táxima nesse dente aqui. Pode até ser uma táxima aqui. A gente pode colocar nesses dois, se couber, uma táxima vertical com bisel para A mesial, coroinha porque aí clínica dele é ajuda curtinha, né? e curtinha. Ó, mas aqui acho que vai caber, tá vendo? Mas aí que tem que colocar a taxa mesmo, né? Porque senão senão o não dá alinhador não certo. abraça, né? A coroa clínica curta é sempre um desafio. É sempre um desafio. Então, aí que tem que pôr a táxima mesmo. Ó, aqui ele não vai caber se a táxima desse jeito. Então, vamos pôr uma táxima deitado mesmo. Que é só para Esse dar aí vai ser, retenção, ainda esse aí mais vai ser no difícil fundo. pra colar, hein? Vai. Você sabe que tem hora que o attachment do segundo molar, para não ter essa dificuldade, o que que eu faço? Eu tiro o abridor, eu colo todos. Aí, quando eu preciso pôr no segundo molar, eu tiro o abridor e vou com o algodão e afastando mesmo, porque às vezes o abridor, o que você coloca, a bochecha lá no segundo molar não Isso. te dá espaço, né? Ela entra. Ela entra. Aí você cola tudo, tira o abridor e isola com o algodão ali e cola só no segundo Só molar por ele, último. então mesmo. Só ele. Porque ele é mais difícil mesmo de fazer a colagem, né? Então, é difícil. Esse aqui, esses que estão semi-erupcionados, gente, nós não vamos criar muita expectativa É. com ele. Não, não. Esse aí Mas pode a gente sabe que vai ser esquece mais ele. difícil. Aham. Então, assim, vai ter que refinar provavelmente e tudo mais. Sim. Outra táxima que eu trocaria são os do lateral. O Ah, sim. lateral eu nunca tenho essa táxima otimizada, eu sempre ponho esse aqui, ó, bem De grandão, Uhum. quantos milímetros esse? 4 milímetros. 4 milímetros. Uhum. Pode pôr Bisel mais aí em sempre cima. pra gengival, né? Bisel para gengival, exato. Ó, e aí fizemos aqui as trocas de attachment. Esse aqui, ó, tá sem attachment, mas provavelmente, ó, ele tá fazendo uma angulação de coroa. A gente pode colocar um attachment de controle de raiz para ajudar nesse movimento de angulação. Eu gosto muito de attachment, então eu não gosto de ver ninguém sem attachment, né? Esse Ah, dente não, tá aqui, certinho. attachment, eu prefiro, sabe? Esse dente com attachment de rotação, talvez esse canino esteja fazendo uma rotação até desnecessária. Vamos ver, ó. Zerei a Uhum. rotação. Ó, não sei se tinha necessidade não dessa rotação. Então a gente pode tirar e colocar um attachment mais robusto para dar Sim. mais retenção para correção da curva de speed. E esse aqui é o attachment de controle de raiz. Tudo que ele fala controle de raiz está te falando que é sobre angulação, tá? Uhum. Então, a angulação está de 4,1, não acho que dá muita diferença ficar sem ela, e ele está rotacionando muito, né? 15 graus. Vamos ver se é realmente necessária essa rotação. Ó, aí aqui talvez seja interessante sim manter essa rotação. Mas aí a Ah, gente sim. troca esse attachment. Eu gosto muito de attachment assim no canino, ó, mesmo que para rotação. Eu acho o attachment otimizado de rotação muito pequeno para um Uhum. canino gigante. Eu Sim, acho ele é um dente pequeno. robusto, né? Ele é robusto, a raiz é enorme, né? Então ele eu acho pequeno, sabe? Aqui tá de controle de raiz, tudo bem. Ele tá fazendo uma angulação que precisa, tá vendo? Não, angulação de coroa para mesial Sim. do canino. E esse aqui tá com cut e com esse attachment aqui, assim. Ele é até bem robusto, tá? Ele é de rotação. Então a gente poderia até deixar por ele ser grande. Mas se ele tivesse com aqueles bem pequenininhos, eu trocaria por um convencional para dar retenção do cut. Mas ele tem um bom volume aqui, tá? Para retenção. Uhum. E por último, eu vou checar os torques de raiz aqui de canino a canino, que de preferência a gente tem que estar com todo mundo para lingual ou zerado, como é o caso, e aqui já está tudo certinho, já está bem ajustado. Contatos, gente, não tem problema terminar com esses contatos pesados posteriores nesse caso, porque é um caso que a gente está fazendo um levante de mordida. Então a gente quer realmente que termine com um contato maior, né? Para Ah, levantar essa. ele vai ter aqueles, como é que chama? Um levante aqui na frente, no alinhador ou não? Então, aqui ele não veio e não vai fazer muito sentido, porque ele tem um overjet muito grande Ah, e sim, é um sim. overjet unilateral. Vocês conseguem perceber que é mais do lado da classe 2 dele esquerda, que está com esse overjet mais alterado? Sim. Então, ao colocar os bite ramps aqui, ele não teria Bite nem ramps. alcance. Então, o Bite bite ramps. ramps ele não vai alcançar, porque o overjet está muito grande. E aqui o Aham. overjet ainda terminou meio grandinho, assim. Depois a gente poderia, né? É porque se fosse para terminar mais, menos overjet, teria que distalizar mais, ou fazer IPR, e já está no limite da movimentação. Então, terminar Uhum. com um overjet de 3 é uma boa medida a princípio, e depois você vê que quer diminuir isso um pouquinho mais, aí complementa com um pouco mais de distalização, né? Para poder diminuir isso. Mas os bite ramps aqui não vai fazer sentido, justamente porque o overjet está muito grande. Eu vou até Uhum. tirar aqui, inclinar um pouquinho, fazer um torquezinho aqui para ver se a gente diminui, ó. 2,9. Foi pouquinho, mas já deu uma pequena diminuída aqui do Ah, você tem um overjet. torque Então, lingual, né? dei um torque igual de coroa, sabe? Para dar Sim, tipo, uma chegadinha, mas não deu tanta diferença significativa, porque a gente também não quer IPR, né? Então, se a gente fosse aceitar sim. o IPR, seria mais fácil acabar com esse overjet. Mas ele é muito novo, nem acho que justifica fazer Sim, IPR também aqui, acho que não. não. Então, aqui, Os incisivos inferiores e os centrais superiores não tem necessidade de ter attachment.
Só se ele estivesse fazendo, por exemplo, um movimento de fechamento de espaço. Aqui ele está fazendo uma angulação de coroa, está fazendo um pouquinho de rotação, que foi essa rotação que eu acabei de colocar aqui. Eu, eu gosto de attachment. Por exemplo, essa ativação aqui do alinhador sem attachment é quando o incisivo está intruindo e angulando ao mesmo tempo, que é o que está Uhum. acontecendo. Mas, assim, eu fico um pouco com receio, eu não conheço o paciente, né? Geralmente os pacientes se Ah, incomodam um pouco com a attachment. Meus pacientes eu já explico, olha, vai precisar de attachment. Então eles já entendem. Então, assim, se vocês acharem que ele aceita tranquilamente o attachment, mal não vai fazer. Sabe aquele negócio que não, mal nunca vai vai ter que fazer? aceitar. Vai ter que aceitar, vai ser difícil, né? Então aqui eu deixaria. Agora, incisivo Meus inferior, pacientes eu não. não dou muito essa liberdade, não, deles. Eu só Aqui aceito tem que ser como, mais como muito firme, né? enjoado, porque tem, né, os mais No enjoados incisivo, mesmo. no incisivo inferior, eu quase nunca coloco attachment. Eu só coloco attachment nos inferiores se ele tiver um giro muito grande ou uma angulação muito grande Ah, acontecendo. sim, sim, Não é o sim. caso desse paciente. Então aqui a gente poderia deixar os incisivos inferiores sem attachment Sem tranquilo. attachment. E esse movimento Sem de attachment. intrusão não interfere também, não. Porque eu não sei, eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Porque eu ficava pensando que precisava de attachment para poder intruir, mas não, né? Não, no dente que está intruindo, não precisa do attachment. Precisa nos dentes vizinhos para dar retenção para a placa. Ah, Porque sim, sim. É. Tipo uma toda vez que a gente ancoragem, está né? intruindo, isso. E quando a gente está intruindo, a gente está inserindo uma força no incisivo para baixo. E aí é uma Aham. tendência natural da placa de deslocar para cima. Então a Sim, gente tem que sim. pôr attachments aqui para ancorar. Mas aonde está intruindo mesmo não precisa de attachment, mas nos vizinhos para ancoragem precisa. Perfeito. Sempre é esse o raciocínio, tá? Então aqui a gente está finalizando com contato pesado e balanceado, só que no canino eu não vou querer, vou tirar esse aqui do canino. É sempre só em premolar e molar, que a gente finaliza com esse contato mais pesado. Isso. E aí agora, aqui eu vou tirar um pouquinho dessa extrusão. A extrusão, com distalização, dificulta a vida do seu dente, entendeu? Porque a extrusão já é um movimento difícil, né? A extrusão. Sim. Extrusão é um movimento que puxa o dente. Então já é um movimento naturalmente mais difícil para o aparelho fazer. Aí quando você tem um movimento de extrusão com distalização, você está dificultando a vida do seu dente. Uhum. Então eu tento evitar. Ó, aí agora, pronto, a gente finalizou aqui tudo que precisava. Então a gente deixou os contatos balanceados, deixou a linha média centralizada. Está Muito bom. centralizada. Ótimo. Aí agora a gente vai fazer o live update para poder checar. Peraí, aqui mexendo mais uma vez na linha média, vocês acreditam? Peraí, Espera aí. pronto. Ó, então a linha média bem centralizada, o encaixe de classe 1 está melhor agora. A linha média superior está desviando, que é a intenção, né, para corrigir na face do paciente. Sim. E agora, então, a gente vai fazer o live update para a gente verificar como que Essa- retorna esse estagiamento. E se for ah, necessário pedir alguma coisa para o técnico, a gente já verifica. Verificando torques aqui. Esse dente aqui precisa de um pequeno giro da mesial para fora. Ó, só vi. para terminar o alinhamento dele. Pronto. E agora vamos fazer a atualização aqui para a gente ver como que volta. Se precisar fazer algum estagiamento específico, se ele voltar com estagiamento ruim, aí a gente pede para o técnico. Mas aqui, né, ó, Verdade. ele retornou. Então vamos verificar. Aí o que que ele fez? Voltou com 51 alinhadores ainda. Aí, ó, ele ainda está estagiando bem bonitinho, tá vendo? Ó, a distalização, quando a gente abre o painel de estágio, ó, acontecendo, 50%. 50%, Os bacana. alinhadores da parte de baixo vieram com 26 e o de cima com 51, porque o movimento é maior mesmo, né? Maior em cima. Essa intrusão, Sim, é um essa movimento de intrusão tá digitalização, acontecendo. né? Com É, certeza. essa intrusão está acontecendo bem rápida, tá? Ela está acontecendo bem rápido. Então, assim, qual que é a vantagem que eu vejo de terminar mais rápido o de baixo? Você já vê se aquilo aconteceu, né? Sim. Mas é uma vantagem porque você já tem essa previsibilidade. Mas também é uma opção, caso queira, pedir para que os alinhadores inferiores tenham pelo menos 70% da quantidade dos superiores. Eu geralmente Ah, deixo, tá? A intrusão está acontecendo rápida, mas a gente sobrecorrigiu. E aí, se vocês sim. verem que ela já não aconteceu, já é uma hora boa de refinar, por exemplo. Não precisa Entendi. ficar É isso. esperando, né? Sim. E outra coisa importante nesse caso, doutor, ó, o dente 27, ele tá fazendo o movimento dele até o alinhador 18. Então, chegou no alinhador 18, ele tem que estar nessa posição. Sim. Exata, exata. Então, assim, você vai olhar na boca, ele tem que estar nessa posição. Se ele não estiver nessa posição, não continua o tratamento, porque Já se pede o outros 17, se lados. o 27 não andou, é um dominó. Lá para frente ninguém vai chegar onde Aham. precisa, né? E tem a questão do siso que a gente comentou, que a gente está programando uma Tem um digitalização com o Sim. siso. Então, observa, porque se vê que o 17 não está respondendo, já refina, tira o siso e recomeça, porque senão você perde 50, você usa 51 alinhadores para lá no final não ter o resultado, né? Não Então, tem o já se resultado. antecipa, verifica já esse número, o número do dente 27, se está limpo a Aham. digitalização, né? Aqui, ó, na placa número 9, você já tem condição de verificar isso. Porque na placa número aqui, ó, na número 9, vai começar o 26 a distalizar. Se você Sim. chegar, o paciente chegar no seu consultório, na placa número 9, e não tiver esse Não espaço, tivesse espaço, né? não vai adiantar continuar, É. Uhum. entendeu? Sim. E Então, como você tem que explica isso refinar. pro paciente, assim, né? Aí no caso, o que que você tem que deixar muito claro para a mãe e para o pai? Falar, olha, o João Lucas, ele tem o siso, e o siso, no estágio de formação de coroa que ele está, pode ou não atrapalhar o tratamento.
Se você já gostaria de extrair esse siso, seria Ah, ideal, porque aí a gente perfeito. não corre risco desse siso atrapalhar. Ah, não, mas ele tá muito novo, ele tem prova na escola, não... É, Mas a Justamente. gente é sabe isso. que essa é a realidade. É essa a realidade. A É gente tem essa. que trabalhar com o que a gente tem, né? Tudo É. bem, mãe. Então, ó, nós vamos manter o siso do João Lucas, vamos iniciar o tratamento dele, vamos observar o andamento. Tem 50% de chance dele ir e não ir. Quem vai ditar isso? Sou eu, é você? Não, não tem como a gente saber. É a biologia do paciente. Então, a gente vai observar. Se o dente movimentar legal, a gente vai mantendo esse siso e vai continuando o tratamento. Mas, Uhum. se o dente a gente vê que está travando o movimento, que está atrapalhando, a gente vai precisar tirar. Né? Então, aí explica para a mãe, às vezes aí ela já sabendo o programa, para umas férias do menino, um feriado, que seja, Uhum. fazer a É. extração desse siso. Então, conversa tudo, porque tudo que é conversado antes mostra conhecimento, Sim. experiência. Tudo que é conversado depois, parece que você está justificando um problema que Ah, você não viu, que você ah, errou. Então, já sim. fala, já mostra para a mãe, ó, eu tô vendo esse siso ali, tá? Ele pode atrapalhar, eu tô de olho, eu estou te avisando porque se Sim. isso acontecer, você já sabia, né? E aí, na hora que Sim. acontecer, a mãe já tá ciente, não é um susto para ela. Porque senão você Uhum. não fala nada, começa o tratamento, aí chega no meio do tratamento, não tá andando, você vira pra mãe e fala, mãe, o siso está atrapalhando, agora a gente vai ter que arrancar esse dente. Aí foi É. um susto pra mãe, ela não É tava tendo nem verdade. noção que isso ia acontecer, né? Tem Então, que falar conversa antes. tudo antes. Isso, conversa tudo antes. Então, aqui conferindo Maravilha. a tabela de movimento, tá tudo dentro do previsível. Ó, o 2.3, 4.1. Tudo bem, Sim. 4.1, Isso. 0.1, assim. É, esse ponto 1 não vai acontecer, tá bom. Não, ponto 1, mas assim, às vezes nem o 4, assim, calma. O tratamento de classe 2, ele é complexo. Pode ser que você tenha que É. refinar aqui no meio, muitas coisas podem acontecer no meio desse Sim. tratamento, né? Então, Sim. vamos com calma e acompanhando e fazendo aos pouquinhos. A raiz dos incisivos, essas estão todas para lingual, certo? Agora, deu, Sim. até a Aí eu placa coloco. 23. Perfeito. Aí eu coloco Isso, um implante para ancorar o primeiro molar. isso. Aí, a hora que chegar na placa 23, você vai fazer da seguinte maneira. Terminou a distalização do primeiro molar aqui, aí você vai, peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um negócio aqui, ó. Você vai fazer a seguinte coisa. Você vai vir aqui e vai colocar um mini implante aqui, Ah, que nesse legal. local aqui, ó. Meu. Você vai Ah, desenhar. Eu vou desenhar bem feio, porque eu não sei desenhar, gente, mas é só para entender. não, tá Aí ótimo. você Deu para entender. colocou esse mini implante aqui, você vai recortar essa placa, ou pode até pedir para o técnico, a partir do alinhador 23, adicionar recorte para botão na vestibular do dente 2.6, se você não quiser ficar Sim. recortando. Mas você vai recortar. Aí você vai pegar um fio de aço e vai fazer uma dobrinha assim, ó, basiquete, Uhum. básica, Sim. tá? E aí Só você para vai vir ancorar, aqui. né? Aí você vai vir aqui, prende com resina e faz um bololô aqui de resina, Sim. ou Sim. deixa, né? Só para ancorar. E aí, o que que você pode fazer? Você pode ou colar um botão aqui nesse recorte, um botão com gancho. Você já viu aquele botão com gancho Sim. que Uhum. existe? Aí, esse botão com gancho, você vem cá com o elástico assim, ó. Um elástico lá Porque direto. esse dente está ancorado, ele não vai para frente, ele está no mini implante. Entendeu? Aí você pode colar junto um botão aqui, ou se você quiser e quiser colocar direto na cabeça do mini implante, você pode vir aqui Pode. com um elástico e colocar direto aqui no mini implante. Um elástico corrente, né? Que você fala. Corrente, pode ser corrente, ou pode ser o 316, aí você tem que ver, porque às vezes a distância, quando você põe o elástico em corrente, ele não faz curva. Aí ele fica socado aqui na gengiva do E paciente, machuca a entendeu? gengiva. Paciente. É. Tem isso Aí ele também. fica entrando aqui, ó, aí fica o gomo desenhadinho na gengiva do Nossa. paciente. Aham. Aí você cuidado com isso. Aí se você vê que isso vai acontecer, pega um 316 mesmo, que não tem esse Sim. problema, que o paciente pode até tirar para escovar o dente e tudo, Ah, e ele só vai precisar pôr esse elástico e deixar ali, não vai atrapalhar em nada ele, Vai entendeu? ficar É trocando às vezes é. mais fácil do que ele usar o elástico aqui de classe 2, direto. Sim. É que entendeu? Então você Interessante. faz essa mecânica porque você fica livre da colaboração dele. Sim. Uhum. Vamos Porque se ver ele como é não que ele usar o vai elástico. reagir. Mas se não, eu vou optar por fazer isso aí. Isso aí. Olha, seja enfático, o elástico é essencial. Porque o que que acontece? Conforme esses dentes vão retraindo, esse momento aqui, ó, do dente, do premolar e do canino retrair, é o movimento do efeito sanfona que a gente fala. Então, o Sim. placo, quando ele está especializando seu dente, ele está ficando grandão, levando todo mundo lá para trás. E agora ele tem que ficar curtinho, trazendo todo mundo. Aí, o que que Sim. vai acontecer? Os que foram para trás, volta. Ou pior Perfeito. ainda, aquela força Volta. de Aham. levar os dentes para trás reflete como efeito colateral lá no seu incisivo e vestibulariza ele. Aí ele Sim. piora a classe 2. Nossa, amigo. Então, quer dizer, se ele não usar o elástico, hoje ele tem um problema. Se ele não usar o elástico, ele vai ter o dobro desse problema. E o Sim. pai tem que saber, e a mãe também, e o menino também, né? Isso. Porque depois isso é no seu colo que vai cair, esse problema. É. Então, Nossa. sejam Exatamente. enfáticos. Já tô vendo Nossa, esse então, problema já. Entendeu? Então põe o mini implante e deixa o elástico. Ó, você só vai usar até o 23, fulaninho, João Lucas, foco, só até o 23. Você precisa Aham. usar isso aqui. Põe ele para trocar de 7 dias, para poder ir mais rápido. Ele O nem precisa usar alinhador? 5 meses de elástico. É porque ele é novo, ele tem 12 anos. É. Então faz isso. Então aqui agora a gente tá tudo certinho, já pode aprovar. Esse caso aqui já pode aprovar, tá? Então deu certo, não precisou nem pedir nada pro técnico. Olha que coisa rápida, né? Então agora já pode aprovar e conversar com o paciente. E aqui tá tudo certinho.